O RC em Ação, o canal exclusivo para fãs e admiradores do rei Roberto Carlos, voltou com mais uma nova emoção. No vídeo de hoje, irei lhe mostrar algumas capas de revistas em que o Roberto Carlos estampou durante sua trajetória. Então já senta, já pega uma pipoca, já dá like nesse vídeo e vamos juntos embarcar em uma nova emoção. Roberto Carlos fez essa capa da revista Intervalo de 1965, intitulado Roberto Carlos ou a História de um Homem Bom. Já nessa capa de São Paulo na TV, traz os últimos dias de um Beatle, Roberto Carlos precisa de você. E se você prestar atenção nessa capa, o Roberto Carlos está de vermelho, gente. E esse detalhe é um fato interessante que a gente precisa frisar por aqui. Já nessa capa da revista Intervalo do ano de 1966, o Roberto Carlos aqui, ele está intitulado na capa como Orlando Silva e Roberto Carlos, reis da canção brasileira. E detalhe, Roberto Carlos também, sim, está de vermelho, gente. Roberto Carlos também no ano de 66 estampou aí a capa da revista Intervalo mais uma vez com o título Roberto Carlos 66 é o ano decisivo. Agora essa capa da revista Intervalo tem um texto bem chamativo e exclusivo, hein, gente? A noiva de Roberto Carlos fala a intervalo. Então aí foi onde a Nice Rossi, ele deu a entrevista aí quando estava noiva do rei Roberto Carlos. De certo, uma revista muito interessante de ler. Já na capa dessa revista do rádio, Roberto Carlos estampa lindamente essa capa e intitulado Roberto Carlos assassinado todos os dias. Um título bem chamativo. Gente, gostaria de ver essa revista, hein? O que será que está dizendo a respeito? Bom, como eu não sei, vamos para a próxima capa. Já nessa capa TV, revista do rádio, Roberto Carlos e Vanderleia estamparam com maestria essa capa. E tem o texto chamativo Por que Vanderleia e Roberto Carlos não se casam? Então, para quem não sabe, o Roberto Carlos aí no tempo da Jovem Guarda viveu sim um romance também com a Vanderleia. Já nessa revista do rádio, a capa estampou lindamente o Roberto Carlos com o título Roberto Carlos em Hollywood. Já nessa capa da revista Mocidade, emocionante história com Roberto Carlos, Natal do Brasa. Já na capa da revista Cruzeiro, traz o título Roberto Carlos, Guerra no Mundo do Iê, Iê, Iê. Já na edição sonora da revista Sétimo Céu, aparece Roberto Carlos, onde contém um disco inteiramente grátis para quem compra a revista. Então, foi demais, né, gente? Já nessa revista Sétimo Céu de luxo, Roberto Carlos estampou a capa dela com o título exclusivo em cores A Vida Gloriosa de Roberto Carlos. Roberto Carlos também estampou em 1966 a capa dessa revista Sétimo Céu também com a fotonovela com Roberto Carlos em especial. Gente, olha que maravilha! Já nessa relíquia da revista Contigo, Roberto Carlos também estampou divinamente a capa em cores Galerias de Astros. E tem aí na capa o Roberto Carlos e o seu autógrafo com um carrinho que é muito desejado aí pelos fãs. E também está dizendo aí no título, Roberto Carlos é uma brasa. Já nessa capa da revista Contigo, traz o Roberto Carlos na capa com o título especial Meu Filho Segundinho, por Roberto Carlos. Já na capa dessa revista Contigo, traz o Roberto Carlos na capa, porém, se você prestar atenção aí no ladinho, traz a Vanderleia e tem o título aí bem curioso. Vanderleia está triste, Roberto não foi ver seu show.
Já nessa revista do rádio, A Verdade entre Roberto Carlos e Vanderleia. Volta ou não? Gente, pelo jeito não voltaram, né? Mas a amizade aí continua do Roberto Carlos com a Vanderleia até os dias de hoje. Essa revista aqui, Intervalo, ela também traz com exclusividade toda a verdade, Nice e Roberto. O RC em Ação, canal exclusivo para fãs e admiradores do rei Roberto Carlos, vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!